Buenos dias, Matosinhos. Bem-vindos a mais um vídeo do Books and Beers. Vamos tentar fazer o wrap-up do desafio mangá de 2018, proposto aqui pelo Sr. Fernando Tetsuo da Niji TV. A ideia era ler 52 mangás, portanto uma por semana. Eu não cumpri completamente, mas fui fazendo alguns. E cheguei a gravar um vídeo a meio do desafio, portanto, com 26 mangás, e esta é a segunda parte desse vídeo, onde falo das outras categorias que faltavam falar no vídeo anterior para completar o desafio mangá de 2018. Fantástico, Mike! Então, categorias que faltavam. Categoria número 27 era ler um mangá com personagem com disability. Para esta categoria eu escolhi o Full Metal Alchemist, que já conhecia, mas até já tinha visto alguns animes, filmes do Full Metal Alchemist. Não é mau, mas também não é propriamente bom. Aliás, a coisa esquisita que eu vi com os animes foi que refizeram o Full Metal Alchemist várias vezes, portanto era praticamente era a mesma história, repetiam a mesma história, o que para mim fez um bocado de confusão. Não era continuação, era um revival da mesma história várias vezes. Pá, não era mau, mas também não era nada assim por aí além, não me convenceu propriamente, não era o clássico que eu estava à espera que fosse. Mas pronto, é bastante conhecido, portanto, e o senhor tem uma mão de ferro, porque justamente perdeu a mão ou o braço quando era pequeno, e tem ali um sistema hidráulico, pneumático, steampunk shit que permite ter uma mão com, pronto, mais força e essas coisas todas. Anyways, categoria número 28. Mangá com uma personagem que se transforma, que não é difícil, não é? Nos mangás a maior parte das personagens transformam-se para o next level shit. O que eu escolhi foi o Tokyo Ghoul, que não tínhamos falado sobre ele. Eu não li muito do Tokyo Ghoul, também cheguei a tentar ver o anime com a Cristina. A Cristina também assistiu para nós vermos o Tokyo Ghoul e depois vimos 2 episódios e nunca mais pegamos nisto. Portanto, ficou assim um bocado em águas de bacalhau. A história não era má, mas também não me estava assim a puxar propriamente. Eu sou capaz de ler mais em mangá, mas não sei, tenho tido outras prioridades ultimamente. Categoria número 29, mangá com familiares, um irmão, uma irmã, pais, filhos, whatever. Eu escolhi One Piece para isso porque, pronto, tem a história do irmão e do pai e não sei o que lá pelo meio, portanto, quase que conta. E queria encaixar o One Piece algures, acabou por ser esta categoria. Categoria número 30, um mangá com personagem com superpoderes. Também há vários e diversos. Eu escolhi o Bleach porque, sim, porque eu gostei do Bleach quando eu comecei a vê-lo originalmente em formato anime. Entretanto, depois peguei na série, depois larguei durante, isto já foi para aí há 3 anos, portanto agora deve estar, ou mais, se calhar já mais. O Bleach já tem bastante tempo. Portanto, agora quando voltar a pegar nele, eu quero voltar a pegar nele, se calhar ler desde o início, ahm, para me relembrar um bocado novamente das personagens e cenas assim, e continuar a história e tentar levá-lo até onde ele ainda está. Acho que ainda está ongoing, acho que ainda não acabou. Portanto, será interessante. Mas acho que prefiro ler em mangá do que ver em anime. Mas não sei, ainda não me decidi. Mas pronto, foi este o escolhido para a categoria número 30. Categoria número 31, um mangá com personagens não humanos, que também é bastante comum em mangá. Eu escolhi o Hellsing. O Hellsing eu nunca cheguei a ler em mangá, só vi o anime do Hellsing, mas gostei bastante. Quer dizer, sou capaz de ter visto tipo uma página ou duas, mas não li em formato mangá, segui mais a série em formato anime. E os episódios estavam bastante interessantes, havia sempre uma parte que era um bocado mais calminha e tinha umas piadas e o demónio parecia que estava ali em dificuldades e depois o final era sempre assim uma cena de terror macabro, horrível, onde afinal o demónio era mais forte do que tudo o que as pessoas podiam imaginar e conseguia dar a volta à situação toda. Que é um bocado a fórmula do mangá, ter assim um underdog que depois faz next level shit e mata tudo, mas no caso do Helsing, o demónio de facto parece sempre que é fraquinho e depois consegue sempre dar a volta à questão de uma maneira ridiculamente macabra ou tenebrosa. Recomenda-se Helsing, recomendo bastante. Próxima categoria, número 32,
manga com deuses ou monstros. Eu escolhi o Promised Neverland porque queria encaixar o Promised Neverland aqui. Promised Neverland é muito bom. Conheci-o recentemente, há coisa de um ano. Ando a papar todos os mangás. Hoje, inclusive, vi o primeiro anime do Promised Neverland. Começou agora a ser editado. Está bastante bom, o primeiro episódio. Recomendo. Vou continuar a ler em formato mangá. Sempre que saem episódios, eu vou lá vê-los. Estou batido no Promised Neverland. Muito bom, recomendo completamente. Categoria número 33, um mangá com personagem feminino principal. Estive à procura de uns que queria encaixar e acabei por escolher o Elfenlied, ou Elfenlied, não sei muito bem como é que se diz. Elfenlied, provavelmente. Que tem esta menininha muito, muito fofinha, que depois vai saber é uma assassina macabra, psicótica, ou com dupla personalidade. Já nem sequer me lembro muito bem da história. Lembro-me que era um mindfuck completo e que era bastante bom e que era curtinho até. Lembro-me que não era muito grande. Acho que ou é um filme ou é um filme anime ou série. Acho que é série, deve ser série. Deve ser série. Bom, não quero estar aqui a procurar para não estar a perder tempo, mas acho que é série. Acho que a série deve ser para aí 2 episódios, uma cena assim. Não deve ser muito grande e é só uma season. E é bom, recomendo-se especialmente a pessoal que gosta tipo, de cenas como vocês podem ver aqui, com dedos. Bandos por acaso não conseguem ver porque. Se quer fazer scroll. Vocês podem ver aqui. Tem pernas de espadas, dedos cortados. Cenas fixes, prontos. Desmembramentos. É sempre de valor, desmembramentos. Portanto, se vocês gostarem desse tipo de coisas, Elfenlied é bastante bom. Recomendo. Número 34, um mangá de temática LGBT. Eu para isto fui à procura de vários e diversos. Encontrei o Ten Count, que é uma história de dois rapazinhos, um mais jovem do que o outro, que tem germofobia, coitadinho do rapaz. E depois o outro, por acaso, é um psicólogo, de alguma maneira, e percebe o problema dele e tenta ajudá-lo. E depois há ali um envolvimento romântico entre os dois e prontos. E a partir daí é sempre a descer com cenas de sexo e um bocado sadomaso, não completamente, mas uma cena assim, prontos. É interessante, é interessante. Eu gostei de ler a história só para ver até onde é que aquilo ia. E foi engraçado, gostei da maneira como eles justificavam toda a germofobia e toda a relação esquisita das duas personagens, como é que eles justificavam com o passado das personagens, essas coisas todas. Estava bem escrito, portanto os recomendo. E a pessoal que gosta de cenas LGBT ou com dois homens, recomendo Ten Count, eu gostei. Categoria número 35, mangá com ação fora do Japão. E eu escolhi um Tokyo Girls Destruction. Só vi para aí 4 episódios. Li em mangá. E é fora do Japão porque é passado numa ilha. E uma ilha onde vão menininhas. É tipo um colégio privado numa ilha. E depois há lá um twist que eu não quero dizer para não dar spoiler, mas pronto, aquilo funciona mais como pseudo-prisão e também liga um bocado com a cena do como é que se chama? Não é Royal Rumble? Como é que é? Battle Royale. Com a cena do Battle Royale, toda a gente numa ilha e quem é que sobrevive, mas não é bem isso, não é tipo matarem todos. É interessante, eu gostei, vou tentar ler mais. Só li 3 ou 4 edições, mas gostei bastante e estou curioso como é que a cena evolui. Categoria número 36, um mangá que tínhamos há mais de um ano. Escolhi o Saturn Apartments porque ainda não tinha conseguido encaixar Saturn Apartments em nenhum lado e é extremamente fofinho, gosto bastante da história, é muito curtinho, acho que só tem 9 volumes, se não estou enganado, mas gosto bastante da maneira do desenho e da história, é tudo assim, planos muito grandes, deixa eu ver se isto aumenta. Planos assim muito, vê-se o planeta todo e as personagens são muito pequeninas e fofinhas. Pá, eu gosto bastante, gostei bastante, foi uma boa surpresa quando a descobri e recomendo Saturn Apartments, quem não conhece, vá conhecer. 37, um mangá mais velho do que tu. Eu escolhi o Astro... Peço desculpa.
Eu escolhi o Astro Boy. Nunca li o Astro Boy. Ainda não li o Astro Boy na altura de gravar este vídeo. Tenho ali o número 1 na biblioteca. Nunca peguei nele. Conheço só, pronto, a personagem em si, mas nunca li de facto os livros. Portanto, vou tentar fazer isso. Claramente não foi a tempo do vídeo, mas há de vir a ser. Categoria número 38. Um mangá feito por 2 autores. A maior parte dos mangás são feitos por 2 autores, são poucos que são feitos só por um. Eu escolhi o Legend of Zelda porque tem tido boas reviews, que é uma boa adaptação do jogo, transformado em mangá. Ainda não li, só tenho na lista para ler e pronto, foi a minha seleção. Categoria número 39, um mangá com apenas uma palavra no título. Eu escolhi o Freezing, porque é um mangá que eu já sigo há bastante tempo. A prerrogativa são moças com mamas bastante grandes a lutar contra demónios e tem uns homenzinhos lá pelo meio a ajudá-las, e é ali toda uma dicotomia estoica do amor e da relação entre eles e do crescimento da personagem. Prontos. É fixe. A ação, gajas com mamas grandes, que é que um nerd pode querer mais. Freezing, recomendo. E a seguir, categoria número 40, um mangá com cor no título. Estive a procurar vários, encontrei este Black Torch, que foi lançado recentemente, em 2018. Li os 2 primeiros capítulos, pareceu muito bom, portanto vou decididamente continuar a lê-lo. A história de um rapazinho que fala com animais e que, entretanto, conhece um gato, e o gato, a modo que lhe dá assim uma espécie de superpoder, e depois o resto da história não sei, porque ainda comecei a lê-lo hoje. Categoria número 41, mangá do teu autor preferido. E eu, para estas categorias, já comecei a reciclar títulos, porque de facto já estamos em 2019, portanto não tenho tempo de estar a ler mais mangás em 2018. Portanto, reciclei títulos. O mangá do teu autor preferido, escolhi o Bakuman. Quem não conhece Bakuman, recomendo fortemente. Categoria número 42, mangá que foi recomendado é o Promised Neverland, que já falamos aqui. Foi recomendado pelo Fernando, justamente do NijiTV, e uma muito boa recomendação, de facto é muito bom. Mangá do género que raramente leias é o Ten Count, que já falei, estou a tentar encontrar a tab, já falei. Categoria número 44, um mangá de um autor que não conheças. Escolhi novamente o Ten Count, já que estamos a reciclar, mais vale não mudar muito. Categoria número 45, mangá que seja compilação de histórias. Não encontrei nenhum, portanto não consigo recomendar nada. Se calhar o Fernando da NijiTV é capaz de ter alguma recomendação disto, mas a maior parte dos mangas que eu li, ou todos os mangas que eu li, são mesmo de facto só aquela história, não são compilação de histórias. Portanto, ficamos assim. Passo. Categoria número 46, mangá que tem uma capa dura. Eu tenho um com capa dura, que é o Vinland Saga. Já falei dele nos vídeos anteriores. Falo novamente. Vinland Saga, muito bom. Recomendo fortemente. Sigam, vejam, comprem essas coisas todas. A categoria número 47 é um mangá lançado em 2018 e eu voltei a escolher o Black Torch. Não vi muitos mangás editados a começar em 2018, porque há tantos que já existem que não sigo muito as novidades. Portanto, Black Torch vai ser a minha recomendação para esta categoria. Número 48, o mangá e ver anime é do mesmo. Escolhi o Promised Neverland, até porque vi o anime justamente hoje. Onde é que está o tab? Vi hoje o primeiro episódio que saiu no Japão agora. E pronto, está bom. Gostei do anime. Vou continuar a ler mais em mangá, só porque prefiro ler mangá do que ver anime, mas isso é a minha escolha pessoal. E é isso, não há muito mais a dizer sobre esta categoria. Categoria número 49, um mangá que não seja do Japão, portanto que seja ou da Coreia ou da China. Eu escolhi o Breaker. Há o Breaker e o Breaker New Ways, é o manhwa, portanto é um manga da Coreia do Sul. Há o Breaker e o Breaker New Waves, gosto de ambos, foram muito bons, gostei bastante. E também ver a diferença de estilo entre o mangá e o manhwa, porque o modo de desenhar é ligeiramente diferente e isso é curioso e é engraçado.
próximo título, modo, tema, não sei como é que isso se chama. Anyways, número 50. Terminar uma série. Eu estou a tentar terminar o Monster. Ainda não consegui acabar. Mas a minha meta neste momento é o Monster. É um dos que eu tenho em calha. Porque acho que já fechou mesmo. Ainda não está ongoing. Se não estou em erro. E então estou a tentar fazer catch-up. Mas ainda não vou sensivelmente 2 terços por aí da história. Ainda é bastante grande. Ainda há bastantes volumes do Monster. Recomendo fortemente a história de... Pronto, já falei neste vídeo, mas posso falar novamente rapidamente. A história de... É passado na Alemanha, para começar, portanto, dessa parte já é bastante curiosa. E a história de um médico que salva a vida a um rapaz que depois vai-se a perceber que é um assassino, um psicopata assassino, mas extremamente inteligente. Um, então a missão do senhor médico depois passa a ser apanhar esse psicopata. E pronto, não consegue porque o psicopata é extremamente inteligente, mas passa o resto da história a ser à volta disso, com algumas personagens secundárias que vão aparecendo e várias histórias similares. Lembra um bocado aquela série de televisão que dava, que era o Fugitivo, acho que se chama, um homem que tinha sido acusado de matar a mulher, mas que não era, então andava a fugir, a tentar apanhar o homem maneta que tinha morto a mulher que ele tinha visto. É um bocado isso, mas escrito com mangá e passado na Alemanha, com toda a história à volta daquela época, que isto foi a seguir ao muro de Berlim vir abaixo. Um, é bastante curioso, gostei bastante de toda a ambiência, da maneira como está desenhado. Há bastante cenas de gore também lá pelo meio. É bastante bom, recomendo. Mais categoria número 51, ler um mangá adaptado de uma light novel. Eu escolhi, fui à procura aleatoriamente. Eu acho que já tinha lido o Sword Art Online, que já é adaptado de uma light novel. Também já tinha lido como é que se chama? Your Name, também era adaptado de uma light novel, mas quis escolher um novo, encontrar um novo. Fui à procura, encontrei este Overlord, que é uma coisa um bocado parecida com o Sword Art Online, uma pessoa que está num jogo multiplayer que depois fica preso dentro do jogo. Portanto, a prerrogativa é um bocado parecida com o Sword Art Online. Não gostei tanto deste Overlord, achei fraquito. Provavelmente não vou continuar a ler. Li só os 2 primeiros capítulos, mas pronto, fica na mesma a menção honrosa ao Overload. E número 52, ler uma BD ou HQ ou novela gráfica, alguma coisa que não seja mangá. Eu escolhi o que andei a ler mais recentemente, que é o Living Will, que é de um autor português. Até, portanto, os recomendo. São só 7 edições. Eu acho que eu tenho aqui. Tenho aqui os números. Vocês podem ver. É do Sr. André Oliveira, com ilustrações da Joana Afonso, algumas 2 edições que é por outro ilustrador. Por acaso não gostei tanto dessas, acho que infelizmente não funcionou tão bem quanto a Joana Afonso ilustrava. Mas a história em si está ok. Tá... Eu quero dizer que está boa, mas a verdade é que isto não devia ter sido feito ao longo do tempo com tanto longo período de coisa. Perde alguma continuidade cada um dos volumes, sente-se isso um bocado. E também é bastante curto. Cada um dos volumes são tipo 16 páginas, o que pá, não dá para entrar na onda. Mal estás a ler, a entrar na onda, aquilo está a acabar. Depois tens de pegar o próximo. Portanto, é bom que agora saiu o último, o número 7. Portanto, vocês conseguem comprar todos os 7 e ler todos de rajada. E eu até acho que isto fazia sentido, era fazer uma edição agora com os 7 volumes reunidos em vez de os terem separado. Mas pronto, whatever, isso é com a editora. Pá, eu gostei, no geral gostei de conhecer. É bom ver que há pessoas a fazer BD em Portugal. E o engraçado é que a história é toda escrita em inglês, não é escrita em português. Também é cheio de valor. E não se nota que é tipo escrito por um português, que nota-se que o inglês está ali meio manhoso. Não, o inglês está bem escrito. A história tem profundidade, não é uma cena às 3 pancadas.
Ela tem ali umas histórias paralelas que não gostei tanto, mas no geral achei a história interessante e os desenhos estavam bem feitos. Portanto, foi envolvente, tornou-se envolvente. É como se estivesse mesmo lá, como se eu agora tivesse 80 anos, quase a morrer, porque morreu um cão e agora estivesse a tentar recuperar, restabelecer todas as ligações da minha vida. Pronto, não foi bem, mas foi quase. Prontos. Recomendo, Living Will. O Sr. Fernando ainda tinha dito uns bónus, se alguém quiser fazer, eu leio, eu faço bónus, eu sou sim, uma pessoa que faz bónus rounds. Bónus número 1 era ler 3 mangás do mesmo autor. Eu li o Bakuman, o Death Note e o All You Need is Kill. Estou a mentir porque o All You Need is Kill não cheguei a ler. Acho que é uma light novel, acho que não é um mangá, mas todos eles tiveram ilustrações do Takeshi Obata, que é um senhor que eu gosto bastante. Mas pronto, li o Bakuman e li o Death Note. All You Need is Kill está na estante para eu pegar um dia destes, quando calhar. Bónus número 2, ler o nosso mangá favorito. É um bocado difícil porque eu tenho tantos mangás e eu gosto de todos, portanto vamos considerar que eu fiz isso, mas não posso dizer assim nenhum nome em particular. Posso dizer o Bakuman, posso dizer o Naruto, posso dizer, sei lá, há tantos que pronto, é melhor estar calado. Vinland Saga, Promised Neverland, whatever. Bónus número 3 era ler o mangá em japonês. Portanto, assim para os malucos que leem japonês, fazerem em japonês. Esse não consegui cumprir porque eu não percebo japonês. É um pequeno pormenor. Portanto, foi isso. Foi este o desafio mangá de 2018. Ouvi dizer que em 2019 vai ter menos categorias, é só uma por mês e não uma por semana. O que parece-me bem, acho que 52 foi um bocado abusado. De qualquer das maneiras, ficam aqui as minhas recomendações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se conhecem estes mangás, se não conhecem estes mangás, se querem recomendar outros, não sei o quê, deixem os comentários aí em baixo que a gente vai respondendo. E pronto, é assim. Boas leituras. Espero que tenha corrido bem as vossas leituras de mangá de 2018. Se não lerem mangá de todo, espero que aproveitem esta magnífica oportunidade para tentar pegar em algum mangá e entrarem nessa aventura que é ler mangá em Portugal. E pronto, é assim. Desafio mangá 18 superado. Venha o desafio mangá 19 para ser superado também. Até à próxima. Bons livros, boas leituras, boas cervejas, essas coisas todas.